Afinal, o que faz um piloto de caça quando não está voando? Essa talvez seja a pergunta que eu mais recebo por aqui. Como é a rotina de um piloto de caça? E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, continua aqui nesse vídeo. Sou o Major Emanuel, piloto de caça da Força Aérea. Preciso que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos. Nesse vídeo vou contar um pouquinho como é a rotina de um piloto de caça. Muita gente pensa que o piloto somente vive voando. Pois é, e se você também pensava que a única função do piloto era voar, sinto muito te dizer que você foi enganado. O piloto, antes de ele ser somente um piloto, a gente tem que entender que ele é um militar da Força Aérea Brasileira. E como militar, um oficial de carreira, ele possui diversas atribuições e responsabilidades. Cada função administrativa que for exercer vai depender do seu grau hierárquico. Então, logo depois da academia da Força Aérea, nós já falamos disso, vou deixar no comentário um vídeo de como se tornar piloto. Você vai lá para Natal, vai fazer a sua especialização na sua aviação específica e depois vai para algum esquadrão ao longo de todo o território nacional. Quando você chegar nesse esquadrão, você também terá uma função administrativa. Geralmente, nas unidades aéreas, existe o setor de operações e o setor administrativo. Mas, afinal, quais as funções temos dentro desses esquadrões que o piloto desempenharia? A maioria delas, principalmente no setor de operações, são voltadas para o voo. Então, nós temos o chefe da navegação, por exemplo, que é o responsável pelo setor que mantém as cartas aeronáuticas atualizadas, os auxílios à navegação atualizados. Temos o setor de instrução, onde são feitas as provas periódicas que o piloto se submete, onde avalia o desempenho de cada piloto. Temos a seção de doutrina, importantíssima, onde ela diz para todos os pilotos as táticas, os procedimentos que deverão ser adotados em cada fase daquela missão. Em cada sessão dessa, geralmente você tem um chefe e algumas delas você tem o que a gente chama de adjunto. E você, novinho que chegar lá na unidade, provavelmente vai exercer uma dessas funções como auxiliar de alguém que já tem experiência. Tem o responsável pela escala de voo e no setor administrativo nós também temos o pessoal que é responsável pelo próprio pessoal, né? Que controla as férias, que controla os afastamentos, o pagamento de diárias e tem lá também o pessoal de relações públicas, tudo isso para o bom funcionamento do esquadrão. Além dessas funções que o oficial exerce, ele também participa de comissões e outras funções junto às bases aéreas onde ele serve. Então você vai participar em comissões de concurso, por exemplo, quando você faz aí a prova para a AFA, para a EPICAR, para especialista, você não vê que lá tem um presidente do concurso, que tem o fiscal de prova, que tem os fiscais dentro das salas de aula, cada um desses são militares, sargentos ou oficiais. No caso dos tenentes, geralmente vão ficar ali como chefe de algum setor. E já capitães e majores vão estar como presidente do concurso naquela localidade, né? A depender do volume de candidatos. Em locais que tem muitos candidatos, essa função fica para tenente-coronel, coronel, a depender aí do nível da responsabilidade. Então você participa dessas comissões na base aérea. Comissão de seleção dos soldados, né? Os recrutas que vêm pelo serviço militar obrigatório, os sargentos temporários, oficiais temporários, tudo isso são montadas comissões, além das comissões internas de verificação de material carga, outras comissões que possa ter dentro da base também. Outra função que todos os militares possuem é a escala de serviço. Pois é, geralmente os oficiais aviadores participam da escala de oficial de dia, que é um responsável pela segurança das organizações, somente no início, quando chega naquela localidade. Porque logo depois ele vai passar a tirar um serviço que a gente chama de oficial de permanência operacional. É uma sala que é na Escoam
onde você vai coordenar todas as aeronaves que são sediadas na sua base e também aeronaves externas que estejam chegando ali. Esse oficial é o responsável, então, por toda essa movimentação aérea que acontece lá na sua base. Ele tem que saber qual avião está voando, qual já pousou, qual a escala de voo do dia e por aí vai. Além desses serviços, você também participa de outras escalas, como a escala de sindicâncias, a escala de apuração de transgressão disciplinar. Pois é, você que antes era aí um aluno e um cadete e estava acostumado a responder apenas esses formulários quando fazia alguma besteira, você agora que vai julgar qual a punição será aplicada ali para aquele militar que tiver descumprido algum regulamento. Claro que a punição, quem coloca mesmo é o comandante da base, mas você, como autoridade que apura, vai sugerir qual a punição para aquele caso específico, né? Então você participa de sindicâncias, apuração de transgressão, participa de formaturas. Então, em diversas formaturas, você pode estar como porta-estandarte, porta-bandeira ou apenas compondo a tropa relativa ali ao seu grupamento. São muitas funções e, infelizmente, tenho que te dizer que a maior parte do tempo você não vai passar voando. Você vai passar na guerra do papel, como a gente carinhosamente brinca. É isso aí. E aí, o que achou desse vídeo? Tinha noção de como era a rotina de um piloto? Deixa aí nos comentários. E claro, não esquece de fazer a sua inscrição, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Um abraço, até a próxima. Se você é concurseiro ou conhece alguém que está se preparando para as carreiras militares ou até mesmo Enem e vestibulares, o Estratégia Concurso, parceiro aqui do canal, deixou um cupom para você aplicar lá e conseguir um bom desconto. Não perde tempo, garante sua vaga com aquele que mais aprova no Brasil.